O tema da mensagem de hoje é chamados para servi-lo. Quantos entendem que você tem um chamado do Senhor em alguma área da tua vida? Esse chamado, amado, é apenas para que nós possamos servi-lo e servir de maneira coerente. Uma pessoa que vai servir o exército, que vai servir algum cargo de alguma empresa, ele precisa se preparar? Ele precisa aprender algumas coisas? Talvez deixar de fazer outras? Ele precisa mudar alguns costumes, alguns conceitos? Então nós vamos aprender isso. Mateus capítulo 4, são apenas 2 versículos e vai estar no quadro. Mateus 4, 18 e 19. Versículo 18 diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai, diante da tua grandeza, Senhor, estamos aqui para ser pescadores de almas, de pessoas, Senhor, que um dia estará conosco morando na glória. Estará juntamente conosco, Senhor, morando contigo em uma eternidade inteira. Porque a vida nesta terra é passageira. Hoje em dia, Senhor, o máximo que as pessoas têm durado é 70 a 90 anos. Mas muitas vezes aos 70, aos 80, alguns até antes disso já estão doentes, já estão enfermos, exceto aqueles que têm a bênção do Senhor e vivem dias de provisão. Senhor, essa quantidade de anos é nada diante da eternidade. Mas a eternidade, Senhor, nós queremos passar contigo. E por isso que o Senhor tem nos chamado em vida, para que nós venhamos nos preparar, Senhor, para fazer a tua vontade. Então recebe cada vida que aqui está, Senhor, em nome de Jesus. Amado, neste jejum, nesta campanha, o Senhor estará te dando autoridade para quebrar todas as maldições que se levantarão na vida dessas pessoas. Amém? Preste atenção. Um dia que você encontrou o Senhor Jesus e você aceitou Jesus, houve o sacrifício de alguém que orou por você, em algum momento orou. Houve o sacrifício daquela igreja, sabe, que já vinha orando, já vinha buscando. Pastor, ninguém orou por mim, ninguém na minha família é crente. Um dia eu passando na porta de uma igreja, eu senti vontade de entrar, eu entrei, aceitei Jesus e sou crente até hoje. Amém? Talvez em toda a sua família não tinha nenhum que fosse cristão. Mas naquela igreja tinham pessoas que oravam e não sabia quem, mas oravam por pessoas que precisavam da graça e do amor de Deus. Hoje Deus quer fazer isso contigo. A mesma forma, sabe? O seu pai, a sua mãe, né, te criou, te colocou no mundo. Hoje você é adulto, já pode ter uma família. Então que você faça a mesma coisa. Ensine os mesmos princípios que você aprendeu. Quando nós somos chamados pelo Senhor, nós somos chamados por Deus para quê? Para que nós possamos fazer com outros o que alguém um dia fez conosco. Jesus, ele sai, né? E quando ele começa o seu ministério, ele chama 2 pescadores. E ele chama esses pescadores para quê? Ele diz: a partir de hoje vocês não serão mais pescadores de peixe, mas serão pescadores de alma. Amados, eles eram pescadores, não era porque eles não tinham o que fazer. Tem gente que final de semana vai pescar, né? Vai num pesqueiro, pesca o peixe, joga o peixe fora, pesca o peixe, é só uma brincadeira, é só para, né, se distrair, é um momento de lazer. Mas esses pescadores não, eles sobreviviam disso. Repita comigo, eles sobreviviam disso. Aqueles eram o sustento deles. Eles eram sustentados nesta condição. Se eles não trabalhassem, eles não comiam. Eles não sustentavam a sua família. Imagine você que de repente Jesus vai e tira esses 2 homens que tinham seu sustento vindo da pescaria e diz: a partir de hoje vocês não vão mais fazer isso. A partir de hoje, se vocês quiserem me seguir, vocês terão o melhor da terra, mas vocês viverão daquilo que a graça do Senhor vos mandar. Isso é muito difícil nos dias de hoje.
Hoje em dia as pessoas são muito imediatistas, quer tudo para ontem, para agora. As pessoas só pensam, sabe, não que não deveriam, mas na maioria das vezes se torna exagerado, só pensa em trabalhar, estudar, não tem tempo. O tempo que tem, talvez no final de semana, arruma um bico para fazer, e a vida dele é trabalhar, porque ele quer consumir, ou então guardar. Mas a Bíblia diz assim que um dia chega a morte, e para quem vai ficar tudo isso que você acumulou? De que adianta acumular tesouros na terra que o ladrão vem e rouba? Que a traça, o ferrugem vem e consome? É melhor acrescentar tesouros no céu, que são almas, porque deste ninguém vai tirar. Sabe, irmão? Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter a consciência que está sendo inaugurado o tempo de Deus na sua vida. E o chamado dessas pessoas, que é eu e você, esse chamado começou hoje, começou ontem, começou um ano atrás, e amanhã ele começa de novo, porque todos os dias o Senhor está nos chamando para fazer a tua obra, para fazer a tua vontade, amém? E a palavra nos ensina que um homem de Deus, ele recusa o seu chamado ministerial. Quando ele recusa, ele é incompleto, ele se torna infeliz. O nosso chamado é para viver com Cristo, é para andar com Ele, e deve ser a coisa mais importante da nossa vida. Nós não podemos ter nenhum impedimento para cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, amém? Deus deve ter um altar dentro de nós, o melhor espaço em nosso coração e um lugar de honra. Aceitar esse chamado, aceitar este convite do Senhor, é aceitar viver na plenitude de Deus, não apenas nos livramentos. Quantos foram católicos, espírita, alguma coisa assim no passado? Levante a mão. Os que levantaram a mão, quantos de vocês, na época, pela fé que vocês tinham um altar? O que é um altar? Um lugar reservado onde tinha um santinho, sei lá, alguma coisa parecida. Levante a mão. Amém. Preste atenção. Quando nós não conhecíamos o verdadeiro Deus, nós tínhamos altares, porque era uma forma da gente imaginar nos aproximar do Senhor. Alguns até tinham um altar maior, colocava velas, né? Outros colocavam fruta, enfim, cada um com a sua fé. Não estamos aqui para criticar a fé de ninguém, mas tinha lá o seu altar, que você acreditava, que de certa forma você zelava. Mas quando nós nos convertemos, nós não temos mais altares, sim ou não? Quem acha que depois que se converte tem que ter algum altar? Levante a mão. Nós temos que ter o nosso altar, não de imagem, mas altar que eu falo, um lugar dentro da tua casa, não apenas no teu coração, que é o lugar onde as pessoas passam e vai dizer, aqui é onde meu pai ora, é onde minha mãe ora, onde meu irmão ora. Aqui é o lugar, sabe, que quando as pessoas vêm, ele ora e Deus faz a obra. Os nossos filhos têm que olhar para nós nesta condição. Aqui não é a igreja, mas aqui é o lugar onde o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, eu, o meu marido, a minha esposa, seja lá quem for, tem separado. Não é aquele local imutável que ninguém pode colocar o pé, ninguém pode entrar lá dentro porque ele é santo ao extremo, não, mas é um lugar separado para adorar o Todo-Poderoso. Deus quer um lugar na nossa casa, Deus quer um lugar na nossa vida, e quando isso começar a acontecer, todas as coisas vão mudar. Você sabia que quando nós tínhamos altares na nossa casa, nós acreditávamos que aquela casa, pelo fato de ter lá uma imagem lá da Aparecida, uma imagem do Jorge com o dragão, seja lá quem for, nós acreditávamos que de certa forma estava protegido, sim ou não? Tem gente, amado, que não lê a Bíblia, mas tem uma Bíblia aberta no Salmo 91, a página está até amarela, porque acredita que o Salmo 91 ali vai ajudar, é a fé da pessoa. E por que quando nós nos convertemos, a gente, além de tirar todos os altares da nossa casa, da nossa vida, nós não substituímos pela casa do Senhor? Qual o lugar da tua casa que é o mais importante? Qual o lugar da tua casa que você mais fica? Quem se arrisca? Hã? O quarto? Não, o quarto normalmente para dormir. Fora do quarto e da cozinha.
sala, quintal, né? Algumas pessoas gostam de casa de quintal, mas eu acho que hoje em dia a sala deve ser, né, o lugar mais próximo. Quem não tem sala, às vezes vai para o quarto, mesmo que a televisão está lá. Por que a sala? Porque lá tem a TV, não é? Infelizmente a televisão é um altar para muitas pessoas. Pessoas ficam horas, não aguenta ficar sentado, pega um travesseiro, uma almofada e dorme, deita. Diz, hoje é o meu dia de descanso. E o dia de descanso é ficar o dia inteiro, desde, né, no domingo de manhã, vai até antes do culto, assistindo Faustão, assistindo tudo quanto é porcaria. Você tem direito? Claro que tem. Mas o Senhor te pergunta, e o meu altar na sua casa, onde é? Às vezes o altar, quando alguém pergunta ou te indaga a respeito disso, você diz assim, não, pastor, não tem altar não, mas a minha Bíblia fica guardada aqui, onde? Naquela gaveta ali, no meio de um monte de livro, no meio de um monte de bagunça. Deus não quer fazer da tua casa um altar, mas isso só para te chamar a atenção. Deus quer um lugar no teu coração. Eu me recordo quando eu era criança, eu conheci uma senhorinha, chamava-se Dona Rita, tinha um cabelinho branco, e eu muitas vezes, né, por conhecê-la, levei outras mães e outras crianças, porque eu sabia que ela benzia. Então quando eu ficava sabendo entre algum amiguinho meu, que dizia, meu irmão está lá com o bucho virado, com espinhela caída, nunca vi isso, mas disse que tinha, espinhela caída, olha os nomes que tinha, né? Tá com sei lá o que, leva lá para Dona Rita. Alguém perguntava, onde que é? Eu mesmo, quantas vezes levei? Vamos lá, Dona Rita benze. E ela benzia, as pessoas saravam. Na fé dela, acontecia, sarava. Se voltava ou não sei, mas, enfim, sarava. Mas a Dona Rita, ela tinha um lugar na casa dela, onde ela separava para fazer isso. E todas as pessoas, as crianças que eram levadas até lá, elas levavam naquele cantinho, fazia a pessoa sentar naquela cadeira, era a cadeira certa, o local certo, ali no quintal, pegava a arruda que ela mesma cuidava, pegava alguns galinhos, falava, psh, 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 pronto, e mandava o cabra embora. Sabe, irmão? Talvez você foi assim também, e nós precisamos de um altar. Mas um altar que é o nosso coração, e na nossa casa um lugar separado para que o Senhor seja adorado. Amém? Isso não pode nos impedir do chamado do Senhor. O que pode impedir o chamado de Deus? Primeiro, quando nos sentimos indignos. 1 Coríntios 6,12b diz assim, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Preste atenção. Alguma vez você foi orar por alguém e na hora de você começar a orar, você se sentir indigno? Dizer assim, não, como é que eu vou orar para essa pessoa ser curada? Eu não tenho fé para isso. Eu não sou capaz. Ou eu não tenho possibilidade. Ou de alguma forma você se sente injusto ou indigno. Você já sentiu isso? Se você se sente assim, saiba do seguinte, o único interessado que você fique nesta condição é Satanás, porque o seu nome está escrito no livro da vida, então você tem autoridade sim. Não importa se você errou, não importa se você pecou, não importa se você caiu, não importa o que aconteceu, tu és filho, e como filho você tem direito, você tem a herança. Sabe, irmão, Isaías capítulo 6, versículo 5 diz assim, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Jeremias 1,6 diz, então disse eu, Senhor meu, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Sabe, quando Deus chamou esses dois homens, nós vemos o princípio da atitude deles. Isaías disse que ele era um homem de lábios impuros. O que você entende para uma pessoa ser de lábios impuros? Não entendi? Fala palavrão. Já viu crente falando palavrão? Não deveria, mas tem, infelizmente. É acusado, é roubado. E por muitas vezes quando está nesta condição, na hora de impor a mão por alguém, o próprio diabo é o primeiro a dizer, você não tem autoridade para isso.
E não é que você não tem, ele tenta te intimidar. Digamos que o seu pai morreu e você foi um filho que deu dor de cabeça a vida inteira. Talvez você roubou os seus pais, talvez você fez muita coisa errada, e aí tem que dividir a herança. A herança vai ser só para o filho bonzinho? O filho que deu trabalho recebe a mesma porção? Sim. E a lei ainda diz assim, se ele estiver fora em algum lugar, a justiça vai buscá-lo onde ele estiver para poder avisar que o fulano de tal morreu e que ele tem o direito de uma herança. E ninguém pode tocar aquilo que é dele. Preste atenção no que eu vou te dizer. A herança que o Senhor separou para ti, independente de quem você é. Quando o Senhor chamou a Isaías, ele disse, mas eu sou de lábios impuros. Talvez lábios impuros seria aquela pessoa que fala mentira, aquela pessoa que vive falando besteira, aquela pessoa que não dá testemunho da glória de Deus. Mas Isaías era profeta. Mas ele diz, eu sou um homem de lábios impuros e eu vi a glória do Senhor, consequentemente então eu vou morrer. Quando Deus te chama, é Ele que te capacita. A partir do chamado, Isaías se tornou um novo homem. O outro profeta que o Senhor chama é Jeremias. E quando ele chama Jeremias, Jeremias também reclama, dizendo, Senhor, eu sou como um menino, ou seja, eu sou inexperiente, eu não tenho experiência nenhuma. Quantas vezes alguém talvez vá a partir de amanhã na sua casa para orar, sabe, vai falar, ora por mim, e o inimigo vai querer dizer no teu coração, você não tem experiência, chama o pastor, chama o irmão fulano de tal, é mentira do diabo, porque a experiência é unção, e unção não tem tamanho, ela simplesmente é derramada sobre a tua vida, e quando você impor as mãos, vai acontecer. Não importa. Deus não vai curar porque apenas você tem que ser uma dor de cabeça ou um câncer. Unção é unção e cura da mesma condição. Amém? Ele diz assim que ele era limitado aos seus próprios afetos. Jeremias diz, mas quem sou eu para fazer a obra de Deus? Quantas vezes o diabo tem falado para você, quem é você para falar do amor de Deus? Olha as coisas que você já fez, não aceita. É a história que eu disse do direito da herança. Amém? Eu conheci uma pessoa e coitado, né? Ele é meio complicado. E ele disse assim, não, só estou esperando minha mãe morrer, porque meu pai já morreu, o dia que ela morrer, nós somos sim alguns irmãos, mas eu sei que a maior parte é minha. Eu disse, por que, irmão fulano de tal? Ele disse, porque eu sou o mais velho. Eu disse, e você sendo mais velho, você tem o direito. Que eu saiba, a lei do primogênito já não existe mais, né? Você é primogênito, mas no Brasil não tem isso. Vai ser igual, imagina, vai ser igual. Não pode ser igual. Eu falei, então vai brigar com a lei. Porque o que é lei é imutável, não se mexe, é aquilo e pronto. Às vezes, irmão, nós achamos que nós devemos ter algo mais porque você ora mais, porque você jejua mais, porque você adora mais, porque você faz algo mais. A Bíblia diz, quanto mais você buscar, mais você terá. Mas Deus pode dar para aquele que não faz nada disso. Para aquele que simplesmente diz, Senhor, eu te amo, mas eu sou um carrapicho. Eu tenho lábios impuros, eu preciso me converter, eu ainda faço algumas coisas que não deveria fazer, mas o Senhor diz, eu te escolhi e eu vou te mudar. Este é o princípio das coisas. Deus não te escolheu porque você era bom, Deus te escolheu porque você era ruim. Deus te escolheu porque você não valia nada. Deus me escolheu porque Ele me tirou lá do candomblé e disse, olha que infeliz, eu vou te ensinar a ser gente, porque você era um bicho. Mas eu vou te ensinar a ser homem e homem de Deus. Ou alguém aqui era bonzinho? Às vezes a gente ouve pessoas dizendo assim, mas por que eu vou fazer lá na igreja? Lá na igreja tem pessoas assim, pessoas assado. Presta atenção. Isso aqui é um hospital. O hospital só tem pessoas curadas? Quem está com saúde aí, levante a mão. Você já foi no hospital esses dias? Eu vou fazer o que lá? Não estou doente. Igreja é lugar de doente espiritual
que o Senhor está curando para um dia morar com Ele eternamente na glória. O mundo está cheio de pessoas cegas, enfermas, só que não enxergam que precisa de tratamento. Nós enxergamos e de repente o irmãozinho que está aí do teu lado, ele está um grau muito avançado, ele já está, com uma transformação, ele já tem o dom do amor, ele já é uma pessoa transformada, já não é mais de lábios impuros, mas de repente você vai sentar do lado de uma pessoa que na hora do culto vai estar com o celular, um fone de ouvido ouvindo funk, na hora do culto. A igreja que eu me converti, o pastor tinha 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Um deles era corintiano, tadinho. Não estou falando do Corinthians, falando dele. Não tenho nada contra o Corinthians, também não tenho nada a favor, né? E ele estava, naquela época era Walkman, uma coisa moderna, desse tamanho. Você abria uma tampinha, colocava fita cassete e tinha rádio. E ele colocou o fone de ouvido por dentro, assim, estava lá, abaixado, ouvindo, acho que era a final, não sei, do Corinthians. E o Corinthians parece que estava empatado e precisava ganhar, eu não sei. Eu sei que ele ficou muito eufórico a ponto de, no momento da palavra, estava tudo quieto, ele começou, gol, 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 gol! Quando ele percebeu que ele estava na igreja, ele saiu correndo. Quem era ele? O filho do pastor. Talvez as más línguas dissem, misericórdia, olha lá, o filho do pastor. Isso é religiosidade, irmãos. Eu não posso dizer que ele vai para o inferno porque ele fez isso. É claro que ele precisaria se libertar, né? Principalmente do Corinthians. Precisava se libertar de toda e qualquer idolatria, porque isso é idolatria, não é? Às vezes você ouve, eu estou falando Corinthians porque ele era corintiano, né? Não tenho nada, eu pelo menos não torço para time nenhum. Se alguém pergunta para mim que time que eu torço, eu sou o simpatizante do Palmeiras, mas não sei quem é o time, não sei quem é técnico, quem joga, detesto futebol. Pra você ter uma ideia, nem Copa do Mundo eu assisto, porque eu não gosto. Mas antes mesmo de ser pastor, eu já não gostava. Não é porque hoje eu sou pastor e isso é proibido, é pecado, porque não é pecado. Amém? Mas tem gente que faz disso uma idolatria, né? Tem crente que não fala, morro por ti, Jesus, mas fala, morro por ti, Corinthians. Não é verdade? Ou Santos, ou Palmeiras, ou seja lá o que for. Então, amado, esse jovem, ele estava tão empolgado, ele era jovem. Daniel devia naquela época ter, sei lá, uns 16, 17 anos. E era filho do pastor, e daí? Hoje, ele é líder na igreja do pai dele, o pai dele já não, já está de idade, e ele é que assumiu, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e Deus tinha um chamado para ele. Amém? E continua corintiano. Esse é o único problema. Continua lá, com certeza gosta do time, não faz mais isso, né? Eu acredito que uma vez eu vi ele ministrando, ele até conta essa história que ele fez, né? Mas é isso aí, irmão, nós precisamos entender que independente do problema que você ainda tem, Deus tem tudo para te abençoar, Deus tem tudo para te restaurar, Deus tem você para que seja abençoador, amém? Segundo lugar, medo de deixar o que amamos. A história do jovem rico, Mateus 19, 21, diz assim, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tem e dá aos pobres e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Aquele jovem, amado, amava as suas riquezas. Voltando ao assunto do jovem, filho do pastor, ele sabia que ele precisava se corrigir nesta área. Foi uma falha dele. Hoje ele se corrigiu, é um homem de Deus, amém? Não que ele não fosse na época, mas ele tinha essa atitude. Na hora do culto, ele priorizou o jogo, porque ele amava mais o Corinthians do que a Deus. Não é isso. É porque, sei lá, por alguma razão.
Ele estava tão preso àquilo, estava torcendo por aquilo, talvez era uma forma dele extravasar, e ele deixou isso acontecer. Mas às vezes nós somos os primeiros a julgar, a dizer: desse jeito você vai para o inferno, desse jeito você vai perecer, e é mentira. O seu nome está escrito no livro da vida. Essas coisinhas não te levarão para o inferno. Essas coisinhas vão retardar a sua bênção diante de Deus. Amém? Infelizmente tem pessoas que voltam para o final da fila, mas o Senhor não vai tirar a salvação por conta disso, porque o Senhor sabe que é tempo de mudança. Isaías, com lábios impuros, ele não poderia ter lábios impuros. Aquela época era a época da lei, não era a época da graça. Nós estamos no tempo da graça, e o Senhor nos chamou para nos transformar e nos abençoar. Sabe, uma vez que você foi liberto dos escravos, do mercado de escravos, querido, a palavra de Deus diz que você não voltará mais para lá. Amém? Aquele jovem rico, ele deixou o chamado por conta dos bens que tinha. Ele deixou o chamado por conta da situação financeira que tinha, pois ele cria que a sua segurança estava na sua estabilidade. Quantas pessoas talvez acham que a sua estabilidade, a sua segurança é o teu salário? E não é. Qual a empresa hoje que você pode dizer: vou entrar nessa empresa e tenho certeza que não haverá crise para ela e que eu nunca serei mandado embora? Difícil. Antigamente quem trabalhava em alguma estatal era mais seguro, hoje não é mais. Mas isso é no Brasil. Em todo lugar do mundo está nessa condição. Amém? Uma coisa que nós nem imaginávamos, amado, que um dia poderia acabar, é a água, porque nós estamos num planeta chamado Terra, mas na verdade ela é água. A água boa e saudável está afindando em todos os lugares. Olha quanto tempo que não chove, não é verdade? É claro que os governantes aproveitam essa brecha que eles mesmos criaram, né? Porque não conseguiram se organizar para guardar a água, para se abastecer. Mas esse é um problema que todos nós temos. Aquilo que você imagina que nunca faria, você faz. Já teve coisa no meu ministério que eu disse: isso eu não deixaria entrar na minha igreja. Um dia meu sobrinho veio aqui na igreja, acho que foi um culto de jovem, até comentei hoje com a Mari, que tinha um monte de pneu aqui em cima. Ele falou: tio, quem te viu, quem te vê. Olha, ainda bem que eu estou vivo para ver isso, porque quem te conheceu no passado, viu o Senhor permitir que a decoração da igreja fosse um bando de pneu, não diria que o Senhor faria isso. Aquilo que eu disse que eu não faria, hoje eu faço. Porque tem coisas que nós fazemos apenas por religiosidade, por querer manter uma aparência, por querer manter um status, por querer manter uma posição, que diante de Deus isso não é nada. Não eram os pneus que iria fazer a diferença, e sim a adoração que sobe diante do Senhor. Não é a roupa que você usa que vai mostrar quem você é. Amém? É claro, tudo com ordem e decência. Amém? Se você vê um culto africano, de uma igreja africana, quem não conhece pensa que é um culto de candomblé, porque eles dançam, e as danças têm mais ou menos a ver, é a cultura do país. Eles não têm, sabe, a estrutura que nós temos de ter equipamentos caros. Eles têm tambor e atabaque, e aí Deus é louvado do mesmo jeito. Nós, por muitas vezes, colocamos, sabe, algumas barreiras, porque nós temos medo, amado, medo de deixar aquilo que nós amamos. Se não for nesta condição, se não for desse jeito, nós não aceitamos, e é mentira. Deus quer te usar da maneira que você é. Deus quer trazer vidas através da sua vida. Amém? Eu, particularmente, não gosto de rap, nem gospel. Eu, Alexandre, não gosto muito. Amém? Mas eu conheço pessoas que cantam rap, cantam muito bem, e que ganham, né, muitas pessoas. Um deles é o grupo Ao Cubo. Quantos jovens foram ganhos com o rap deles? Agora, eu vou dizer que eles estão pecando por conta disso? Se o Senhor tem aceitado, quem sou eu para não aceitar? Às vezes você vê os caras lá com umas correntonas, né? Aquelas calças largas. Talvez você imaginaria o correto eles estarem de paletó e gravata.
O correto é aquilo que sai da tua boca, não é o que entra. Amém, irmãos? E quem você de repente se depara com essa pessoa na rua, você olha e fala: meu Deus, isso não é crente não. Eu já falei isso muitas vezes. E de repente você se deparar com pessoas muito mais convertidas do que você, que está de terno e gravata e com a Bíblia debaixo do braço. Talvez alguém vai olhar para você e falar: mas quem é você para falar de Jesus? Olha como você está, de bermuda, de camiseta, de regata. Você é cheio de tatuagem. Ah, você ainda fala na gíria. Você gosta da música A, B ou C. Esse ritmo não é de Deus. Quem disse? A palavra de Deus, o salmista, diz que todos os ritmos e todos os instrumentos é do Senhor. Foi Deus quem criou. O diabo é que roubou alguns e deturpou para poder louvá-lo, porque ele é um desgraçado, miserável Satanás. Como disse o irmão, vou usar outra frase. Como que ele falou? Não vou falar isso, vamos lá. Hashtag chifrudo, vai pra lá. O que é necessário para viver o chamado de Deus? 1 Coríntios 15:56 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e... Vamos de novo lá? Portanto, meus amados, sedes... Os outros foram embora? Amém? Todos juntos. Portanto, meus amados, sede firmes e constantes. Só até aqui. Firmes e constantes. O que é ser firme? Ter atitude. Sabe? Ser homem e mulher de uma palavra só. E constante, não pode ser hoje firme, amanhã mais ou menos, depois da manhã se der eu estou caído. Firme e constante. Porque quando nós somos firmes e constantes, sempre seremos abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, meu irmão? Hoje você está falando do amor de Deus para alguém, amanhã fale do mesmo jeito, na mesma condição. Tem gente que fala do amor de Deus conforme o seu humor. Seu humor está bem, Deus é maravilhoso. Se não está, fala: estou passando por luta. Primeiro, ter disposição para o chamado de Deus. 1 Samuel 3,10 diz assim: então veio o Senhor, e ali esteve, e o chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel, e este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Repita comigo: o Senhor fala, e nós temos condição de ouvir. Você já ouviu a voz de Deus? Amém. Deus fala, pastor, sim. E você consegue ouvir? Exatamente. Igual eu ouço o Senhor, um tom mais alto ainda. Amém? Quantos querem ter essa experiência que não teve ainda? Levante a mão. Deixa eu te ensinar como fazer. Você está no celular com uma pessoa e você está contando uma história. A pessoa, ela pode ficar assim: entendo. Tem gente que se não ouve isso, fala: oi, caiu a ligação, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu costumo ficar quieto ouvindo. Mas eu já ouvi algumas pessoas: pastor, você está aí? Estou, irmã, pode falar. Fala que eu te escuto. E aí a pessoa está falando, depois que ela termina de falar, aí então eu dou a minha opinião, o meu parecer, enfim, né, tomo alguma decisão. Este é o correto. Quando nós falamos com Deus, a mesma coisa. Só que a tendência do ser humano falar com Deus é imaginar que Ele não está ouvindo, e é mentira. O salmista diz que antes que a palavra saia da tua boca, Ele sabe o que você quer. Então ele não precisa ficar assim: estou te ouvindo. Não, a ligação não caiu não, eu estou te ouvindo. Você fala, irmão. Se você precisar de uma resposta de Deus, você se cala e faça exatamente como Samuel fez. Samuel, ele ouviu por algumas vezes o seu nome: Samuel. Ele levanta do seu quarto e vai até a cama do sacerdote Eli e diz: sim, Senhor, o Senhor me chamou? O sacerdote diz: não, Samuel, não te chamei. Ele volta, porque ele morava no templo, e deita de novo. Daqui a pouco ele ouve: Samuel. Ele levanta. Acho que o sacerdote deve estar doido. Pois não, meu senhor. O Senhor me chamou? Não te chamei.
por 3 vezes, até que o profeta, o sacerdote de Samuel, quando você ouvir a próxima vez, não sou eu que estou te chamando, mas você vai dizer: fala, Senhor, que eu estou pronto para te ouvir. E naquele momento que ele falou, o Senhor falou com Samuel. Samuel era um menino ainda. Deus o chamou porque ele foi sacrificado, sabe? Ele foi filho de uma mulher que era estéril e que buscou a presença do Senhor. Eu vou falar dela daqui a pouco. E por ela ser estéril, e ela era estéril não só no seu ventre, mas ela era estéril em adoração, ela era estéril em louvor, ela era estéril, era apenas mulher de sacerdote. Preste atenção, às vezes você é filho de crente, você é esposa de crente, você é marido de crente, você é pai de crente, e é só isso. Então nisso você se torna estéril. Ana era estéril. O seu marido trazia as melhores porções para ela, amava ela demais, mas ela era estéril. Até o dia que ela entendeu, sabe, que essa esterilidade, ela tinha que colocar diante dos pés do Senhor, e ela vai logo pela manhã e começa a orar e falar com Deus, e quando ela chora diante do Senhor, o Senhor ouve a oração dela, tira a esterilidade dela, dá a ela um novo tempo. O Senhor te diz: se você continuar estéril, a sua madre vai estar fechada, o seu ventre vai estar fechado, e ventre esse, que são ventres espirituais, para as finanças, para a cura, para a libertação, para o relacionamento, para todas as áreas. Nós não podemos ser estéril diante de Deus, nós temos que ser pessoas frutíferas. Você está entendendo? O dia que ela entendeu isso, ela foi ao templo e disse: Senhor, eu não saio daqui enquanto não for abençoada. Ela chorava tanto que o sacerdote Eli, este mesmo que falou com Samuel anos depois, pensou que ela estava bêbada, embriagada. E ela diz: não, a sua serva está de coração apertado. Eu estou aqui, sabe, reivindicando diante do Senhor, me derramando diante dele. E o sacerdote diz: vá para a sua casa, porque hoje o Senhor lembrará de você. E naquela noite ela ficou grávida. Ela passava por humilhação, porque mulher naquela época que não gerava filhos, na cultura deles não servia para nada. E o homem podia ter mais que uma mulher, e o marido dela tinha. E a outra tinha vários filhos, e sabe, esfregava isso na cara dela, debochava. Até o dia que ela foi aos pés do Senhor, até o dia que ela reconheceu o seu chamado. E quando nós temos disposição, sabe, disposição, amada, a dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou me posicionar. Você pode ter certeza, as áreas que você é estéril, Deus te fará frutífero. Tem gente que é uma bênção em todas as áreas, mas na financeira é complicado. Às vezes vai bem na financeira, amorosa é só a graça. Às vezes vai bem na amorosa, mas a constituição da família não vai. Sempre tem uma área. Sabe por que Deus permite isso? Porque Ele quer que você tenha um chamado inteiro, como fez Samuel. Samuel, ele foi entregue totalmente, sabe, aos cuidados do sacerdote, e Deus o honrou. É tempo de ouvir, meu irmão, a voz de Deus. E ele diz: Senhor, fala, que o teu servo ouve. Samuel se predispôs a ouvir a voz do Senhor. E quando soube que Deus esperava algo dele, ele teve disposição para o seu chamado. Então você falou com Deus. Normalmente o cristão faz o quê? Ele fala com o Senhor, depois ele vira do lado e dorme. Eu esperei 2 minutos, 3, 4, Deus não falou comigo, eu fui dormir. Eu dizia: vai ver que ele está ocupado, sei lá. Ou eu não tenho fé para escutar. Não precisa ter fé, precisa ter atitude. Você vai fazer isso 1 vez, 2, 10, 50 vezes se preciso for. Mas eu tenho certeza, como o ar que eu respiro, se Ele fala comigo, Ele vai falar com você. Deus não faz acepção de pessoas. Talvez você espiritualmente não esteja preparado ainda para ouvir em voz audível, mas Ele vai falar muito forte ao seu coração, até o dia que você ouvir. A pastora Solange contou uma experiência quando eles foram abrir a primeira igreja no Canadá. Acho que eu já até comentei isso aqui. Tem uma cidade no Canadá que tem acho que as Olimpíadas de Inverno, alguma coisa parecida. Qual é o nome da cidade mesmo? Vancouver, não é? E ela estava deitada, veio de uma ministração à tarde, falou que deitou.
e de repente ela estava como se estivesse cochilando. Ela ouve este nome bem forte dentro do quarto, que ela levanta, ela acorda assim assustada, trêmula, falou: meu Deus, que nome é esse? E ele repete em voz alta e disse: você vai para este lugar. Aí ela saiu, ligou para a filha, falou: escuta, que nome é esse? Ela disse: mãe, esse é uma cidade e tal, né? Fora do país, acho que na Suíça, assim. Ela disse: Deus me falou este nome e disse que eu vou para este lugar. A princípio ela imaginou que ela estaria morando, passando um tempo, mas não era. Depois ela foi orar, o Senhor disse: vocês vão enviar para esta cidade, porque lá vai abrir a minha igreja. E uma vez ela comentou que isso era muito natural. Teve uma época da vida dela que ela ouvia muito forte. E ela conta uma experiência que ela ouve a ponto de outras pessoas também perceber algo, não entendeu o que era, mas ouviu uma voz. Se Deus faz isso com A, com B, com C, fez com Samuel lá no passado, Ele continua fazendo hoje. Você só precisa estar pronto. Você já falou com uma pessoa que ela está distraída? Você fala, está olhando para você, e aí você pergunta assim: você entendeu o que eu falei? Não. Ela está te ouvindo. Deus faz isso conosco. Às vezes Ele quer falar e nós não estamos prontos para ouvir, porque imaginamos que nunca iremos ouvir. Segundo, separar-se para Deus, ter veste de santidade. 1 Samuel 2,18 diz: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola de linho. 1 Samuel 3,10: mas o jovem Daniel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Amado, Samuel, ele foi consagrado pela sua mãe Ana, que era estéril de Deus, desde menino. Imagina, a oração dela foi: Senhor, eu quero que o Senhor me dê um filho homem. Se o Senhor me der um filho homem, que será o meu primogênito, eu vou oferecê-lo ao templo. Como assim? Ela consagrou, ficou com Samuel até o momento que ele desmamou e levou ao sacerdote e diz: agora ele será o teu servo, porque o Senhor me deu um filho homem e eu vou entregar. Era natural naquela época, as pessoas faziam isso. Até alguns anos atrás, algumas mães faziam isso com os filhos, para ser padre, para ser freira, né? Nem perguntava para a criança, levava lá, estudava e se tornavam padres ou freiras. Naquela época eles faziam isso também. Era uma forma de gratidão, de sacrifício ao Senhor. E Samuel, amado, foi um grande homem. Foi um homem muito usado por Deus. Foi ele que ungiu Davi como rei. Foi ele que Deus fez grandes obras, grandes coisas. Porque aquela mãe que era estéril, a partir de Samuel, ela teve filhos e filhas. E todo o tempo de humilhação foi colocado por terra. Sabe? Nós precisamos entender que somos separados para Deus, e o Senhor tem separado estolas de linho. A estola de linho representa a justiça e a santidade. Samuel, ele poderia ter se misturado com os filhos do sacerdote. Lembra que eu disse do pastor, do filho dele? Esse sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eram 2 endemoniados. Eram aqueles que, se fosse nos dias de hoje, eram os crentes, que supostamente eram crentes, que estavam na igreja, e que talvez usavam droga, e que talvez roubavam, e que talvez faziam um monte de coisa, mas na igreja eles eram o filho do sacerdote. Já existia isso lá naquela época, sim. E o que acontece com ele? Lê a história de Samuel, que você vai ver que Deus liquida tanto os 2 filhos, como liquida o pai. Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus, ele é maravilhoso, mas Deus também é fogo consumidor. Deus é amor, mas Deus, ele não aceita corromper com a tua obra, com o seu santuário, com pessoas. E esses 2 jovens, amado, eles levavam, sabe, garotas do próprio templo lá para fazer alguma coisa com elas. E as pessoas chegavam ao sacerdote e diziam: sacerdote, seus filhos são assim, são assim. E eles, talvez como muitos pais fazem hoje: isso é coisa de jovem, daqui a pouco muda. Eu falo, mas não adianta. Sabe aqueles pais banana, que não tem autoridade nenhuma com os filhos?
E o Senhor, Ele vai avisando, Ele vai avisando, Ele vai avisando. É diferente daquele pai que sabe que tem um filho problemático, mas ele não aceita, ele tem orado, ele tem buscado, do que aquele que aceita porque acha que o menino é assim mesmo. Tem pai que ainda diz, olha, quem tem as suas cabritas, que prenda, porque meus bodes estão soltos. Misericórdia. Sabe, irmão, o que não é bom para você, não deseje para o outro, porque Deus vai nos cobrar isso. Então nós temos vários tipos de pessoas, e que foram citados aqui, pessoas que precisam de restauração, de graça e de misericórdia. E você é chamado de Deus para trazer essas pessoas ao caminho do Senhor, para dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Samuel preferiu não se contaminar, amém? Ele não queria aquela hipocrisia, ele não tinha ouvidos para aquilo, mas ele tinha uma vida de santidade com o Senhor. Terceiro, estar disposto a sacrificar para Deus, pagar um preço. 1 Samuel 7,9 diz, então tomou Samuel um cordeiro de mama, e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e ao Senhor lhe deu ouvidos. Durante essa trajetória, amado, Samuel ofereceu esse sacrifício, e a Bíblia diz que Samuel edificou um altar ao Senhor. 1 Samuel 7,17 diz, porém, voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém? Samuel tinha certeza que o altar do Senhor precisava estar aonde ele estivesse. Amém? Estar disposto a sacrificar para Deus. Pastor, o que eu tenho que sacrificar ao Senhor? Nós vamos começar primeiro com esse jejum. Talvez você fale, vai ser baba, mas vai ter dia que você vai sentir falta de algumas coisas que você não pode. Isso é sacrifício. Se você quer mudança, se você quer transformação, isso é sacrifício. Eu me recordo quando nós fizemos do encontro passado, aquele jejum que uma das refeições, a maioria fazia à noite, trocar a refeição por caldo. Todo mundo dizia, vai ser baba. Nós estamos acostumados todo dia a mastigar alguma coisa, não é? Eu me recordo que eu comia, minha esposa falava, vai estourar. Mas parecia que eu estava com fome, estava com a barriga cheia. Mas é a necessidade, né, de morder, de mastigar. Daqui a pouco eu vou começar a comer minha mão aqui para... Sabe, irmão, sacrifício. E Deus honra quando nós fazemos sem murmuração. Quando você faz isso na tua casa, você está fazendo da tua casa um altar do Senhor. Você está dizendo, não, durante esse tempo eu vou estar consagrando a minha vida ao Senhor. E deixa eu te chamar a atenção uma coisa, jejum não é só na hora de comer, jejum é todo o processo. Durante o jejum, durante os 21 dias, analise o filme que você vai ver, analise as cenas de novela que você vai estar assistindo, analise os ambientes que você está, porque você pode quebrá-lo. Amém? Jejum é estar separado. Por que nós fazemos jejum de alimento? Porque é o que mais o corpo sente. Sim ou não? É o que mais o corpo sente. É igual a história da multa, né? Se tiver uma plaquinha lá, não pode passar de tantos por hora, e não tiver uma maquininha, você passa. Eu estou com pressa, é só hoje. Mas se tiver a maquininha, você pode estar com pressa como for. Você viu ela, você, opa! Porque mexe aonde? No bolso. Quando mexe no estômago também é ruim, não é? Agora, fora disso, não é hora de comida, é preciso você se posicionar. Durante esses dias, estar em constante oração. É por isso que nós estaremos aqui às 6 horas da manhã, amém? 10 para 6, nós estaremos abrindo a porta da igreja, para que 6 horas em ponto nós iniciaremos o dia clamando ao Senhor. Amém, meu irmão? Por quê? Porque nós queremos dar a nossa primícia, queremos entregar, sabe, fazer o nosso devocional. Primeiro nós iremos fazer até sexta-feira, até a ordem do Senhor. Se o Senhor disser continua, a gente continua. Se o Senhor disser para ou dar alguma outra estratégia, eu acredito que até quinta-feira à noite o Senhor já falou comigo o que deve ser feito, e aí eu estarei passando para vocês, amém? Até então o que eu sei é até sexta-feira, ok? Então nós precisamos nos separar, estar disposto a sacrificar.
Amém? E toda vez que o povo queria algo, Samuel orava ao Senhor para saber qual era a sua vontade. E assim Samuel ouvia a voz de Deus e obedecia. 1 Samuel 7,6 diz: E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Quanto sacrifício, amado, nós temos oferecido ao Senhor? Será que o nosso sacrifício também tem sido orar? Tem sido jejuar de verdade? Sabe, temos nos disponibilizado a trabalhar na casa do Senhor? Amém? Quanto sacrifício na obra de Deus nós devemos fazer? Todos o que possível ser feito. Porque você não está fazendo para homens, está fazendo para Deus. E nós temos cumprido, talvez, alguns votos. Quando nós fazemos algum voto, nós precisamos cumprir à risca. Salmo 116, versículo 12 diz: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Será que você consegue pagar com algum jejum, com algum sacrifício, tudo que Deus já fez por você? A partir desse ano, então, você consegue pagar por alguma coisa que o Senhor já te fez? Então, quando fizer algo para Deus, por favor, não reclame. Não diz: meu Deus, não vejo a hora desse jejum acabar. Imagine que alguém faz um favor para você. Aí você ouve a pessoa dizendo: maldita a hora que eu te ajudei. Como você vai se sentir? Você pediu o favor? Não. A pessoa se predispôs a fazer. Te abençoou, claro. Mas às vezes nós fazemos isso com as nossas atitudes, não é verdade? Quando nós fizermos algo para Deus, não só para Deus, para qualquer pessoa, faça com excelência. Se for para você reclamar, não faz então. Não é assim? É melhor fazer, esquece o que você fez. Até porque, amado, só depende de nós nos posicionarmos diante do Senhor, para que o chamado de Deus se cumpra em nossas vidas. Amém? Repita comigo: eu tenho um chamado. Eu vou me posicionar para isso. Agora nós vamos estar orando, encerrando, amém? Você vai pegar...